Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e vamos dar início então à nossa segunda temporada de vídeos aqui no canal, trazendo estudos bíblicos, doutrinários, a cada domingo, lições curtas, concisas, objetivas, para você que talvez nunca teve a oportunidade de estudar doutrinas com um pouco mais de profundidade e deseja ter esse conhecimento, ou talvez você que já estudou, que já leu, já viu na sua igreja e quer resgatar ou reforçar pontos salientes, importantes da doutrina bíblica, então esses estudos serão feitos para você. Lembrando que quando nós pensamos em doutrina bíblica reformada, nós estamos pensando ali nas grandes doutrinas que foram desenvolvidas por grandes homens de Deus ao longo da história da igreja cristã. Nós temos como ponto de partida ali Lutero na Reforma Protestante, depois outros reformadores de segunda geração como Calvino e tantos outros, e aí nós chegamos em nomes como Jonathan Edwards, o fundador da Universidade de Princeton nos Estados Unidos, grande pastor e avivalista da sua época. Temos nomes como B.B. Warfield, Charles Hodge, Ashbel Green Simonton foi o missionário americano que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, então com a sua teologia bíblica reformada. Nós temos nomes como William Carey, o pai das missões modernas, da Igreja Batista, também reformado, nomes como Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, também batista, de vertente reformada também. E no século XX, dois nomes que são ícones quando nós pensamos em teologia bíblica reformada, Martyn Lloyd-Jones e J.I. Packer. Esses homens foram os homens que trouxeram de volta a teologia reformada depois do grande estrago que o liberalismo teológico fez nos seminários da Europa, dos Estados Unidos, formando pastores quase que ateus, e essa teologia ela matou muitas igrejas. E aí então estes dois homens, Martyn Lloyd-Jones e J.I. Packer, eles trouxeram com muita força a teologia reformada, não somente ele, mas muitos outros. E mais atualmente nós temos nomes como John Piper, John MacArthur, Mark Dever, Mark Driscoll, pastores de renome, pastores com muita seriedade na palavra de Deus e que estão aí pregando o Evangelho e ensinando doutrinas profundas, bíblicas, para aqueles que desejam se aperfeiçoar e se preparar para melhor servir ao nosso Deus. Então, fique conosco. Já falei que os nossos estudos serão baseados no livro de J.I. Packer, Teologia Concisa, e este livro está à venda. Você encontra na descrição deste vídeo um link que, clicando ali, você vai para a Amazon e pode comprar esse livro com toda facilidade, se você quiser se aprofundar. Hoje a nossa lição então é a revelação. Quando nós falamos da revelação, nós estamos falando da palavra de Deus, da Bíblia, e o nosso objetivo hoje é mostrar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e é, portanto, a nossa única regra de fé e prática. E por que é tão importante iniciar o nosso estudo por este tema, mostrando que a Bíblia é palavra de Deus inspirada para nós? Porque tudo que falaremos daqui para frente, em cada um dos episódios, em cada um dos vídeos, em cada um dos temas que serão tratados aqui, nós iremos tratar baseado na palavra de Deus. Todo o corpo doutrinário
ele é formado a partir da palavra de Deus. Ela é a única que tem a autoridade de nos revelar o caráter de Deus e todo o seu plano de salvação e tudo aquilo que precisamos saber para conhecer a Deus e conhecer o seu plano. Então, o cristianismo é uma religião firmada na revelação. É claro que Deus se revelou na natureza, conforme ele fala lá em Romanos capítulo 1, mas ninguém conheceria a verdade sobre Deus, nem seria capaz de se relacionar com ele de um modo pessoal, de um modo especial, se ele não tivesse agido primeiro para se fazer conhecido. Então Deus se faz conhecido através da sua palavra. Nós temos aqui então no Antigo Testamento 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Esses 39 livros já era considerado palavra de Deus pelos judeus desde tempos antigos. Vamos colocar aqui primeiro século, o século que inicia a era cristã, o século em que o Filho de Deus se encarna. Então ali naquele momento, desde muito antes, na verdade, para os judeus, esses 39 livros eram palavras e são palavras de Deus. Palavras escritas por vários profetas que eram autorizados por Deus. Então isso não há nenhuma dúvida. Os 27 livros que compõem o Novo Testamento, eles também são palavras de Deus que foram produzidos ali ao longo do primeiro século. Não temos tempo de entrar em todos os detalhes, temos apenas 15 minutos aqui para expor o nosso conteúdo, mas aqui para dizer que esse compêndio de 66 livros é palavra de Deus inspirada, compreendem o registro, a interpretação, a expressão e a incorporação da autorrevelação de Deus, e isso é muito importante nós termos em mente. O que eu quero fazer aqui então, nesses poucos minutos, é te mostrar alguns versículos no Novo Testamento, mostrando como que o próprio Senhor Jesus, ele nos seus discursos e no uso que ele faz do Antigo Testamento, ele está autenticando o Antigo Testamento como palavra de Deus, e também os apóstolos, vamos citar aqui Paulo e Pedro, mas todos eles também fazem uso do Antigo Testamento, fazem referência ao Antigo Testamento e também há referências cruzadas no próprio Novo Testamento, e tudo isso indicando e mostrando que então todos esses 66 livros são palavras inspiradas por Deus, são livros inspirados por Deus. A primeira referência então, eu não vou fazer a leitura, mas eu vou estar falando ali de Mateus capítulo 4, que você deve lembrar que em Mateus capítulo 4, Jesus está no deserto, passando 40 dias e sendo tentado pelo diabo. E o que é interessante é que naquelas 3 tentações que o diabo coloca ali para Jesus, em todas elas Jesus se defende ou contra-argumenta usando a palavra de Deus. E na verdade, os 3 textos que Jesus coloca ali para Satanás, Jesus tira do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco de Moisés, não é? Então, quando Jesus ele lança a mão do Pentateuco, nós podemos então entender que ele está autenticando aqueles escritos como escritura de Deus. E é muito curioso que o próprio diabo ele vai também fazer uso da palavra de Deus. Você vai lembrar lá que em uma das tentações o diabo cita Salmos 91. Exatamente, aqueles salmos que muitas pessoas gostam de deixar a Bíblia ali aberta na sua sala, aberta exatamente no Salmo 91. Claro, a palavra de Deus é a palavra de Deus, inclusive na boca do diabo. É claro que o diabo fez um mau uso da palavra, e essa então é uma outra história. Mas aqui pontuando essa questão de Jesus autenticando
Deuteronômio. E aí o segundo texto que eu quero que você grave então, se encontra em Mateus capítulo 19, que Jesus vai dizer assim: então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui Jesus está falando com os fariseus sobre o divórcio e ele está lançando mão exatamente de um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus institui ali o primeiro casamento, a primeira família. E é de lá que Jesus extrai esse texto. Então Jesus está endossando aqui para nós, autenticando como palavra de Deus, o livro de Gênesis agora. Muito interessante. Vale lembrar que, se procurarmos, Jesus ele endossa também a história de Jonas, porque Jesus ele cita o que ocorreu com o profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Jesus endossa aqui a história do dilúvio, porque ele vai citar aqui este evento e a pessoa de Noé. Portanto, a gente vê que tudo aquilo que o livro de Gênesis falou, o livro de Jonas falou, Deuteronômio, Jesus ele enfatiza, ou ele autentica no momento em que ele faz a citação desses versos. Mateus capítulo 26, aqui no verso 31, ele fala: então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito. Agora ele vai citar o Antigo Testamento, um profeta: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. São muitas citações que há no Evangelho de Mateus dos profetas. E aqui Jesus está falando e citando um dos profetas. E, por último, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44, olha que interessante este verso. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui Jesus, então, ele cita um tipo de divisão que havia do Antigo Testamento, né? Ele fala, então, a lei de Moisés, que é o Pentateuco, os profetas e o livro dos salmos. Então, aqui Jesus autenticando todo esse corpo do Antigo Testamento. Agora eu gostaria de fazer algumas citações de Paulo e de Pedro também nesse sentido, nessa referência cruzada que eles fazem, tanto em relação ao Antigo Testamento, quanto em relação ao próprio Novo Testamento. Então eu começo falando primeiro de um verso muito conhecido que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui Paulo, o apóstolo, afirmando categoricamente que toda a Escritura é inspirada por Deus. É claro que nós temos que ser honestos, hermeneuticamente honestos, e entender que Paulo aqui, quando escreve esse texto, ele está pensando no Antigo Testamento, porque era o que ele tinha na época, todos eles. Não existia ainda o Novo Testamento como o Novo Testamento, esse compêndio de 27 livros ali organizados e já com o entendimento que aquilo era a palavra de Deus. As cartas, os evangelhos estavam sendo produzidos ao longo da segunda metade, basicamente, do primeiro século. Então aqui Paulo está se referindo, com muita certeza, ao Antigo Testamento. Mas aqui um endosso de Paulo ao Antigo Testamento. E em Romanos, capítulo 15, ele vai falar assim, no verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras,
tenhamos esperança. Então aqui Paulo novamente fazendo referência às Escrituras, dizendo que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, que nós devemos ler, aprender, aplicar nas nossas vidas. E uma outra palavra bem curiosa que se encontra agora na segunda carta de Pedro, capítulo 3, é uma referência que Pedro vai fazer aos escritos de Paulo. E você vai perceber aqui que Pedro ele nivela ou equipara os escritos de Paulo no mesmo patamar, no mesmo nível que as escrituras do Antigo Testamento, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então perceba aqui que Pedro está falando dos escritos de Paulo, que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender. Então muito interessante isso, né? Pedro falar isso aqui. E ele então diz que os ignorantes deturpam esses escritos de Paulo da mesma forma que deturpam também as demais escrituras. Agora, as demais escrituras, Pedro está se referindo ao Antigo Testamento, e aqui é muito interessante a maneira como ele equipara os escritos de Paulo com o Antigo Testamento. E aí o último texto, para finalizar, vem da pena de Paulo novamente. É muito interessante que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, Paulo vai fazer ali uma referência ao Antigo Testamento e ao Evangelho de Lucas. Veja só aqui essa passagem. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Isso aqui ele tira do Velho Testamento. E aí ele fala, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Esta frase ele tira do Evangelho de Lucas, está lá em Lucas, capítulo 10, verso 7. Então, aqui é interessante essa referência cruzada, neste caso em que Paulo está usando também uma escritura do Novo Testamento, de Lucas, nesse caso, e a gente vê como que esse cruzamento aqui, ele vai tendo um endosso recíproco do Velho Testamento, Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Na verdade, são muitas as passagens que vão demonstrar que as Escrituras são de fato a palavra de Deus. Há muito mais evidências, tanto internas quanto externas, mostrando isso, esta verdade. E a própria maneira como a Bíblia foi produzida, não é? Um livro que tem 66 livros, que foram escritos ao longo de 1.600 anos, por mais de 40 homens diferentes, que viveram em tempos diferentes, culturas diferentes, e mesmo assim, este livro tem uma mensagem única, progressiva, onde Deus vai se revelando progressivamente, e um livro que impacta fortemente a nossa vida. Eu queria concluir citando uma questão que apela para a lógica e para a coerência. Quando as pessoas precisam decidir se ela vai ou não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, só há duas alternativas. Ou ela crê que a Bíblia de capa a capa é livre, inspirado por Deus, ou ela simplesmente não crê e rejeita todo o livro na sua integralidade. O grande problema é quando as pessoas querem ficar em cima do muro dizendo, bom, eu creio que algumas coisas são de Deus e outras são de homens. Bom, aí a pessoa precisa então eleger um juiz, que geralmente é ela, para poder julgar aquilo que é e aquilo que não é de Deus. E aí, nesse caso, ela se faz uma autoridade maior do que a própria Escritura. Portanto, não há uma terceira opção. Ou eu recebo este livro
e creio que ele é plenamente palavra de Deus inspirada para a minha vida, ou eu rejeito a palavra completamente. Então aqui ficamos nessa primeira lição. Espero que você tenha anotado os textos. Cada texto que eu citei aqui se encontra na descrição deste vídeo. Vai lá, volta para o texto, lê um a um, tenta memorizar para que você possa então crescer nesta verdade tão importante de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima mini aula.